comecei a gravar a aula agora, tá bom? E vou compartilhar a minha tela com vocês aqui. Já está aqui. E vamos lá. Então assim, gente, hoje a gente vai falar, vai dar início, vai recomeçar, né, no sistema EAD, a disciplina de eu estou tentando tirar só um pouquinho. Eu vou fazer uma coisa aqui que está me incomodando. Nós temos algumas aulas preparadas do módulo EAD, e essas aulas, então, a gente vai dar todo o conteúdo teórico primeiro, para que vocês possam depois entrar mais na parte prática de laboratório. Então nós preparamos alguns temas que nós iríamos trabalhar com vocês ao longo do semestre, alguns a gente adiantou, outros a gente está mantendo a sequência normal, mas o objetivo realmente é que vocês possam ter essa essa qualificação toda teórica antes, né, e chegar no momento das práticas e quando acabar o recesso, que não deve demorar muito pelo jeito, a gente volta para o laboratório e consegue praticar, ok? Então vamos começar, a partir de agora eu desliguei os áudios, né, perguntas pelo chat, tá, ou abro o microfone para perguntar se for alguma coisa mais, assim, urgente, enfim, precise realmente perguntar, não tem problema participar da aula, é bem bacana mesmo, tá, mas de preferência pelo chat, tá bom? E depois da aula a gente abre um painel de perguntas e respostas, aí a gente pode conversar como se estivesse na aula normal, sem problema nenhum, aí ao vivo, pelo Zoom. Antes, deixa eu ver se roda, que era isso que eu estava tendo dificuldade. Aí, vai entrar. Quem estiver assistindo no computador e quiser usar o celular, ou quem quiser minimizar o zoom no celular, pode entrar ali naquela página que diz ali pulwev.com/rodrigobeltro318 e podem começar a responder essas perguntas para mim aí, se vocês quiserem, tá? Então, como estão sendo as aulas no sistema EAD? Pode escrever o que quiser, eu não sei quem está escrevendo nada, tá? É uma nuvem de respostas, então as pessoas não vão ser identificadas aí, mas vão aparecendo as respostas. Então vou dar uns minutinhos aí para vocês responderem. Estão conseguindo? Nada ainda? Acho que não vai entrar, gente. Eu vou passar para outra. Travou?
Nada aqui? Então vamos fazer essa pergunta aqui, ó. Vocês conseguem ver a pergunta? Olha aqui, ó. Você tem que entrar no site para responder. Naquele site que está ali em cima, aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tem que entrar no navegador da internet, escrever poolev.com/Rodrigo Beltri 318 e responder essa pergunta aqui que vai aparecer para vocês. Dá para fazer pelo celular ou dá para fazer pelo computador. Vocês estão escrevendo na tela. Não consigo ver o bate-papo. Deixa eu só olhar aqui o bate-papo, que eu não tô, quando eu boto a tela para apresentar, eu vou colocar aqui o chat, poolev, só um pouquinho. poolev.com, Rodrigo Beltro 318. poolev.com. É esse site aí, ó. Não, mandei pro Bruno, tá? Um pouquinho. Aí. Cliquem aí. Acho que agora vai dar. Tá, vou recomeçar aqui então. Mais uma tentativa. Se não der, a gente segue a aula, hein? Sem problemas. Aí. Agora sim, ó. Agora chegou. Bruno, faz um print aí pra mim, eu não consigo fazer. Tô sem o celular aqui. Ah, não, tá aqui. Fiz da tela, Aham. cara, não apareceu nenhuma resposta aqui na tela pra mim. É que não tá, tu não tá atualizando aí, então. Pra mim apareceu bastante. Depois eu mando pra vocês as respostas aqui. Maravilha, ó. Tá, isso é legal pra gente ter um feedback aí. Beleza? Vou passar para outra pergunta.
aqui, em relação ao sistema EAD da IMED, para este momento, né, específico agora que a gente está, né, que é uma situação de crise, como você está? Todo mundo confortável? Alguém responde muito confortável, você não vai achar que aí alguma coisa diferente aí. Não, não tô influenciando não, é só porque senão parece que só um respondeu. Bacana. Mais 10 segundos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vou fazer uma última foto aqui para salvar. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar a aula então de farmacologia aplicada. Certo, gente? Então, um dos assuntos assim que a gente tenta trabalhar aqui na anestesiologia, num primeiro momento, é justamente essa parte de farmacologia também. Vocês tiveram as aulas de farmacologia com o professor Carlos nos outros semestres, no semestre passado, mas vão realmente ter que aplicar essa farmacologia nos pacientes a partir do próximo semestre, então, quando começa a clínica. Como a parte clínica ela é bem extensiva e na cirurgia 1 se foca muito mais no atendimento, né, a gente busca trabalhar os conhecimentos básicos aqui nessa disciplina, para que vocês cheguem no próximo semestre já muito mais focados nas técnicas e no atendimento, do que realmente, retomada de conhecimento que a gente pode fazer agora. Então a farmacologia aplicada, ela é na realidade como a gente vai aplicar, né, aqueles conhecimentos que nós tivemos sobre os fármacos, sobre, mecanismo de ação, enfim, de uma forma muito mais, voltada para a clínica, né, do manejo clínico do paciente, como que a gente pode tratar esse paciente e ajudar ele durante o procedimento, prévio, trans e pós-operatório. Bom, a farmacologia ela vai nos ajudar muito, né, principalmente quando a gente está nessa situação, que é sozinho na clínica, caminhando sem andando, né, sem, saber, como se comportar ou o que esperar das coisas, tá. Então é uma maneira da gente poder eu estou tentando entrar no chat aqui que alguém me fez uma pergunta. O cronograma eu vou colocar depois, tá. Então vai estar no AVA para vocês, sem problema nenhum, tá. Bom, estou tentando eu consigo tirar o chat aqui, da que coisa, deixa já vou voltar. Botar o bate-papo aqui onde ele não me incomode. Aqui. Bom, então, toda lesão, né, ela vai exigir um processo de reparo, tá, e esse processo de reparo, ele vai precisar que seja com resposta imune, né, ou sem resposta imune. Então, dependendo do tipo de agressão que o nosso organismo sentir, ele vai precisar ou vai exigir uma resposta, tá. Então isso é importante a gente saber, não existe reparo, né, nenhum, de cicatrização sem uma resposta inflamatória. Então, nós precisamos ter uma resposta inflamatória no nosso, do nosso organismo, né, do nosso corpo, para que possa promover o reparo. Então, na realidade, nós vamos modular essa resposta inflamatória durante o processo, pós-operatório, né, e não tem como, suprimir
essa resposta inflamatória. Se nós suprimirmos o processo de reparo do paciente, esse paciente não vai conseguir promover o reparo, não vai conseguir cicatrizar, né? É o que acontece muitas vezes com os imunologicamente comprimidos, suprimidos, né? Que não conseguem, então, promover um reparo adequado devido à incapacidade do seu sistema imunológico, né? Bom, então o que que é inflamação? Né? O que que é o processo inflamatório? O processo inflamatório, na realidade, né, é a resposta do hospedeiro a uma lesão e ela tem por objetivo, então, inativar, né, e ou remover o agente lesivo, eliminar qualquer tecido danificado e efetuar o reparo. Existem os sinais cardeais da inflamação, né, que são o calor, o rubor, hã, o tumor, tá, a dor, tá, e também a perda de função. O calor é devido ao acúmulo de sangue arterial aquecido, então, quando há um processo inflamatório, quando há uma necessidade de reparo, né, onde é que estão as células de defesa? Onde é que estão as células, mesenquimais indiferenciadas, que são as células um estágio acima das células tronco, né, onde é que estão as células que promovem a limpeza do local, que são as células brancas, né, ou os leucócitos, eles estão todos no sangue, tá. Então essas células para chegarem no tecido, né, para entrarem dentro do tecido permeado para poder promover o reparo, elas precisam então atravessar as paredes do vaso sanguíneo. O nome desse processo se chama de apedese, tá. Para que possa atravessar o vaso sanguíneo, né, é necessário que um processo de vasodilatação. Ou seja, os vasos aumentam o calibre deles, né, ficam mais calibrosos. Com isso, há uma redução da velocidade do fluxo, tá? Como é que a gente entende isso? Entende isso com a mangueira de jardim, né? Você tá com a mangueira com a água ligada e a mangueira tá jorrando água numa certa distância, tá? Se você não mexer na torneira, mas botar o dedo nela, diminuindo a luz, né, da saída de água, o esguicho vai ser maior, vai ir mais longe, com mais força, tá? Por quê? Porque é o mesmo volume da água passando por um local menor, né, por um diâmetro de tubo menor. A mesma coisa acontece no vaso. Então você distende bem o vaso, o fluxo sanguíneo diminui a velocidade, com isso então você consegue ter a permeabilidade dessas células para o tecido, tá. E por isso então fica aquecido, porque vai ter mais sangue ali, fica avermelhado, porque vai ter mais sangue naquele local, tá. E também acontece o quê? Acontece o tumor, que é o edema, que é o aumento do volume do local, né, e isso é o que a gente pode tentar controlar também no pós-operatório, tá. Acontece a dor, porque quanto mais inchar, maior a distensão dos tecidos, maior a quantidade de mediadores químicos para dor, né, eh, mais o paciente vai sentir dor, então quanto mais inchado, quanto mais edema, maior a possibilidade de dor, tá. E também a questão da hipóxia, né, que é quando a gente não tem circulação, arterial no local ou dificuldade de chegada de oxigênio no tecido, aí por complicações cirúrgicas mesmo, isso também vai ser um motivo de causar dor, tá. E outro sinal de inflamação é a perda de função, né, perda de atividade secretória de glândulas, perda de consciência, perda de movimento, pode ser sinal de inflamação, muitas vezes em outro no sistema nervoso central, em algum outro local, né, eh, não próximo da boca, mas que, enfim, a gente pode ter que investigar. Não vem ao caso para uma aula de farmacologia relacionada à cirurgia nesse momento, tá? Mas é um indicativo de que pode haver um processo inflamatório em algum local, tá? Então, gente, toda lesão tecidual, né, ela vai provocar um processo inflamatório, e esse processo inflamatório que vai provocar dor, tá? E a dor é o que a gente não quer, certo? E aí vem aquela pergunta, né, o que que é dor? Certo? A gente não é difícil, definir dor, né, é difícil a gente, determinar o que que é dor, como é que o paciente sente dor, qual é a dor do paciente, é bem complicado, tá. Por quê? Porque cada um tem uma maneira de sentir dor, né.
Cada paciente vai reagir de uma maneira ao procedimento, e isso vai depender muito das experiências que ele teve, vai depender muito do gênero, né. Por exemplo, homens são muito mais suscetíveis a sentir dor do que as mulheres resistem mais à dor, é comprovado isso, na realidade, tá. Pessoas que já passaram por um momento de experiência de extrema dor têm mais facilidade de suportar procedimentos odontológicos, porque, hã, não é que se sintam confortáveis com a dor, mas já tiveram experiência, então toleram mais a dor, né. E outras pessoas que nunca tiveram dor ou que tiveram experiências desagradáveis em atendimento, né, vão esperar dor, né. Paciente que já: "Pô, toda vez que eu extraí um dente, eu tive dor, então por que que agora com o Rodrigo vai ser diferente?", né. Então ele espera que sinta dor. Então a gente vai ter que conhecer o a maneira como esse paciente sente dor, então ou ele vai estar fazendo um fiasco que nem o rapaz aí da esquerda, ou vai estar mais discreto que nem a moça da direita, né, e muitas vezes é a mesma dor, né, na realidade eles estão com o mesmo problema, um pós-operatório, por exemplo, de uma extração de um terceiro molar, só que para um a dor é insuportável, para outro a dor é leve, né. Então isso vai ser importante para a gente determinar como tratar. E como que vocês acham que a gente poderia fazer isso, né? Existe uma maneira, tá, que a gente pode conhecer a dor de qualquer uma dessas pessoas, né, de maneira muito simples e efetiva, e também monitorar essa dor de acordo com o passar do tempo, tá. Isso é muito simples, tá, e vai nos ajudar então a fazer uma avaliação e diagnóstico. Avaliação e diagnóstico do quê? Primeiro, do paciente, né, que tipo de paciente ele é, se ele é um paciente ansioso, se ele é um paciente tranquilo, se ele é um paciente indiferente, né, para a gente saber como é que a gente vai poder manejar esse paciente. Tem pacientes que, por um medo, por um receio, ele não vai suportar um tratamento odontológico sem uma medicação sedativa, por exemplo, que pode ser via oral ou, endovenosa, né. E alguns pacientes a gente vai ter que até pensar em internação hospitalar, dado ao grau de dificuldade, de tolerar o procedimento odontológico. Estou com um caso desse no consultório, por exemplo, tá. Paciente eu fiz 2 implantes nela, ela estava foi feito com sedação, porque ela era bem ansiosa, e ela precisou fazer agora, depois de 2 anos, um tratamento de canal, né, tratamento endodôntico no molar inferior, no 36, tá. Ela foi consultar com a minha colega não conseguiu nem abrir a boca da paciente para trabalhar, paciente bem ansiosa, foi consultar o anestesista para fazer sedação, e o anestesista pediu para ela fazer uma terapia de suporte com o psiquiatra dela, para poder porque nem assim teria condição de fazer o atendimento, né, tá. Bom, só um pouquinho que apareceu a mensagem do Zoom aqui. Em relação a isso, tá, só um pouquinho gente, vou ter que dar uma desativada aqui numas coisas aqui, ó. Tá. Em relação a isso, né, é importante a gente também entender que mesmo a gente se apresentando de uma maneira bem bacana, enfim, né, saudável para o paciente, de maneira receptiva, tá, o paciente vai nos ver nessa foto que vocês estão vendo aí no quadro do meio, tá. E muitas vezes ele vai se sentir extremamente desconfortável e ansioso. Isso pode também, né, tornar o paciente extremamente ansioso e com dificuldade de tolerar o tratamento. E aqui está a escala visual de dor então, que essa é a maneira mais tranquila, e efetiva que a gente tem para conseguir fazer com que esse paciente então, nos dê um feedback da dor dele. Então, se você perguntar ao paciente se está doendo, o paciente no pós-operatório te liga: "Bah, doutor, tá doendo, eu tô com dor". Primeira coisa que você vai perguntar: "Como que tá a tua dor de 0 a 10?", sendo que 10 é a pior dor que você já sentiu e 0 a ausência de dor, né. Com isso, o paciente consegue te dar uma informação muito tranquila, né, e muito precisa. Se ele te disser que a dor dele é 10, é uma dor insuportável. Talvez ele esteja com algum problema importante, ele precisa ir no consultório fazer uma revisão e olhar para ver o que está acontecendo. Nem sempre com medicação a gente vai conseguir resolver. Então, se uma paciente relata uma dor de 8 a 10, é interessante ver esse paciente.
Se for uma dor entre 4 e 7, talvez você possa prescrever um outro anti-inflamatório, vá pensar num analgésico que tenha um efeito de duração maior, vai revisar com ele para ver se ele está tomando os cuidados que você combinou com ele no pós-operatório, né? E monitorar esse paciente dali 1 hora, 2 horas, para ver se a dor dele está diminuindo, né? E com isso você tem um controle dessa dor. Então, se ele te disser que a dor dele está 6, dali 1 hora, você conversa com ele de novo e a dor dele está 3, a medida terapêutica que você fez, ela está surtindo efeito. Então, você pode esperar que ele vai evoluir para um estágio de dor muito leve ou sem dor, né? E é importante perguntar sempre se o paciente está fazendo aquilo que você combinou, né? Se está fazendo a dieta líquida e fria, se está fazendo repouso, se não está se expondo ao sol, se está falando somente o necessário, né? Se está aplicando gelo no local. Tudo isso é importante para que a gente consiga compreender em que ponto o paciente está dessa escala aí. Nós temos os mecanismos neurais de dor, então isso aqui só para vocês entenderem que o local que a gente trabalha, né, que a boca é super sensível, vocês veem ali o tamanho dos órgãos desenhados de acordo com as terminações nervosas para dor, tá? Então lábios, dentes, né, gengiva, língua, são grandes em relação ao restante do corpo. Então trabalhamos numa zona muito sensível, né, e a gente tem que ter muito cuidado disso na hora de trabalhar com o paciente. Controle da dor. Então essa é uma frase que eu gosto muito, tá? Eu tirei isso aí essa frase de uma aula desde a época do mestrado ainda, um colega meu, o Dr. Ayrton. O problema maior que não ter a melhor terapêutica é o uso indiscriminado de procedimentos terapêuticos incorretos, empíricos, iatrogênicos e geradores de novas fontes de dor. Então, é importante entender isso, né, tá. Tem horas que a gente tem que parar e ver o que está acontecendo. Tem horas que a gente tem que parar e pedir ajuda e dividir, né, com um colega, com um professor, com um médico, se for o caso, o médico do paciente, né, para entender o que está acontecendo. O que não adianta é ficar tomando um monte de medidas, né, que não vão resolver o problema do paciente e podem até causar novas fontes de dor, certo? Guardem isso para a vida de vocês, tá? Então, assim, ninguém faz nada para dar errado, ninguém faz nada pensando no mal do paciente. A gente quer resolver, a gente quer curar, a gente quer tratar bem o paciente, né? Essa é a missão de todo dentista. Não existe dentista que queira fazer o mal, tá? Ou agente de saúde que queira fazer o mal. Mas muitas vezes a gente tem que tentar fazer um exercício de humildade e compartilhar, né, os problemas que nós temos para tentar achar a melhor solução do que simplesmente ficar tentando e quando for procurar ajuda ser tarde demais, né? Faço isso com meus colegas, né? Volta e meia eu e o Bruno a gente conversa, por exemplo, sobre casos nossos. Poxa, o que tu acha? Estou com esse problema, estou com essa situação e tentamos compartilhar as nossas situações clínicas e isso nos dá tranquilidade para seguir, né? E muitas vezes a gente consegue resolver os nossos problemas, né, dos nossos pacientes de maneira mais efetiva, tá? Então não adianta ficar trocando remédio, dando isso e dando aquilo. Daqui a pouco a gente está gerando até um processo de toxicidade no paciente, né? De efeitos colaterais, tá? E não está saindo do buraco, não está conseguindo resolver, está na escuridão. Então, às vezes para, né? Pensa no que está fazendo, revisa lá toda a tua terapêutica e se precisar, pede socorro, pede ajuda, que é a melhor maneira da gente sair de situações onde a gente está perdendo o controle. Como é que a gente controla a dor, gente? Tá? Muito simples. Primeiro, sempre que o paciente chega com dor no consultório ou te liga com dor, a gente tem que pensar no que está causando essa dor, tá? Então, não adianta ficar dando remédio para dor, não adianta analgésico, não adianta prescrever antibiótico se a gente não sabe qual é a causa. Então é preciso diagnosticar a causa e focar na remoção dessa causa. Muitas vezes, óbvio, a gente vai ter que entrar com uma terapêutica medicamentosa no paciente prévio para controle da dor, para diminuir o processo infeccioso e aí poder tratar a causa.
mas a gente precisa saber qual é o problema. É o dente que está doendo? É uma fratura? É uma glândula salivar que está com cálculo? O que está acontecendo? Tem muitas coisas que podem acontecer dentro de um processo saúde e doença, né, na boca, e a gente precisa entender o que é e trabalhar em cima disso, tá. E quando eu dou essa aula para implantodontia, principalmente, eu sempre digo: "Lembrem que a causa pode ter sido o trabalho de vocês", tá. Na, cirurgia, aqui na nossa disciplina, a gente vai trabalhar depois, né, sobre reparo alveolar, e muitas vezes a causa de dor é a dificuldade de o paciente fazer o reparo, né, isso se chama alveolite. E muitas vezes a gente vai ter que chamar o paciente de consultório e resolver, né, de forma clínica, fazer um procedimento clínico para ajudar ele a cicatrizar de maneira efetiva. Mas algumas vezes a gente vai ter que remover o implante que a gente colocou, vai ter que remover o enxerto que foi feito, né? Por quê? Porque não deu certo. E aquilo ali está causando dor. E a gente tem que ser humilde, né, na maioria das vezes, e assumir, porque o que que a gente vê muitas vezes? Chega no meu consultório, o paciente está com um problema, o colega não teve sucesso no tratamento, e isso não é problema, nem sempre a gente vai ter sucesso no que a gente faz, tá? E não admite, o problema não é o fato dele não ter tido insucesso, o problema é o fato de não admitir que realmente ele vai ter que reintervir ali no caso, né, e voltar para o ponto inicial, tá. E aí fica tratando e medicando e fazendo um monte de terapêuticas, aí o paciente vai abandonar ele. E aí vai para outro colega, e aí vem aí a chance de processo, insatisfação, né, eh, e a coisa mais importante que o dentista tem na vida dele é o nome dele, tá. Então tem que cuidar disso. Controle da ansiedade, então tem que saber que ponto o nosso paciente é em relação à ansiedade, como a gente diagnostica ele em relação à ansiedade, tá. Por quê? Porque se a gente começar um procedimento e o paciente pela ansiedade não conseguir deixar a gente acabar, a gente está com um problemão, tá. Você fez uma incisão, o paciente está sangrando e você daqui a pouco não consegue nem, suturar aquele paciente, não consegue extrair o dente, tampouco suturar, porque o paciente entra numa crise de ansiedade, isso é um problema sério, tá. Então é importante saber que ponto a gente está disso. O que a gente vai trabalhar também é analgesia preventiva, né, então, na grande maioria dos casos eletivos, né, que são casos que são cirurgias programadas, o paciente vem no teu consultório, faz uma consulta inicial, você marca a cirurgia e vai prescrever para ele um analgésico, tá. E esse analgésico vai ser então promover uma analgesia preventiva. Por que isso? Porque se você prescreve para o paciente um analgésico pré-operatório, primeiro, você diminui o limiar de dor dele.